Olá, meus queridos irmãos cósmicos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, como sempre, eu sempre espero que vocês estejam melhores, tá? E é nesse envolvimento com a espiritualidade amiga que nós vamos fazer esse vídeo, que fala sobre algumas colônias espirituais, principalmente uma que eu creio que vocês não conheçam, né? Que é a Creche Coração de Jesus. Creche Coração de Jesus. Ela está dentro da colônia espiritual, né, dentro da congregação Jesus Nazareno. Essa creche é uma creche para crianças que foram abortadas, para crianças que desencarnaram por motivos de violência aqui na Terra. Sobre essas questões aí, essa violência das crianças, ela continua muito forte, né? A gente vê diariamente aí na TV, tem coisas que o coração nem aguenta ver, de tanta atrocidade que estão fazendo com as nossas crianças, né? Que poderia ter sido evitado isso. Então, no plano espiritual, nós temos colônias, nós temos pontos de apoio, né? Nós temos sala de reflexão, zonas de seleção, nós temos as colônias espirituais, os pronto-socorros astrais, nós temos uma série de locais que para ajudar ao espírito que está desencarnado, né, que recém desencarnou e aquela coisa toda. No pronto-socorro espiritual, astral, melhor dizendo, ali funciona um tipo de triagem, né? Né? Então são ali, de preferência, quem trabalha com apometria envia para lá, né, os espíritos onde devidamente serão encaminhados posteriormente para outros locais. Mas segundo suas necessidades, após receberem cuidados específicos. Então, o espírito que é, né, atendido por alguém desse aí que leva para o pronto-socorro astral, né, ele é diferente do hospital astral. O hospital astral ele já trabalha junto ao umbral, tá? E o pronto-socorro, eu já falei muitas vezes sobre o pronto-socorro, né? Já falei muitas vezes sobre pronto-socorros astrais. É onde tem as triagens, vai ver a necessidade que o espírito está para colocar ele na evolução que ele precisa, mais adiante, né? E temos a zona de seleção, onde são encaminhados posteriormente também segundo as suas necessidades. Temos as salas de reflexão, que são locais situados no plano espiritual, junto às colônias. Aqui, a sala de reflexão é quando o espírito não consegue logo de pronto entrar nas colônias espirituais, eles ficam naquela zona de seleção ali, né? Para posteriormente serem encaminhados. Ali tem sempre alguém responsável, né? Alguns espíritos responsáveis por aquilo ali, não é? E as colônias espirituais são os locais onde se encontra a espiritualidade, o staff, né? Os guias, os mentores, os trabalhadores do bem, todos aqueles que trabalham, né, em nome de Jesus e dos espíritos da Boa Nova. Então, mas nós vamos falar hoje, pessoal, das creches astrais, tá? São no caso de crianças e ou abortados, tá? Eu vou passar aqui para vocês, porque o hospital, ela faz parte do hospital, essa creche, Coração de Jesus, ela faz parte da congregação Jesus Nazareno, que é uma colônia, não é? Dirigido por Irmã Teresa, e que a entidade responsável ali é o espírito de doutora Marta. Então ali é onde ficam as crianças, as criancinhas, tá? Os espíritos, na verdade, né? Que desencarnam ainda como crianças, por vários motivos, né? Inclusive os abortados, aguardando 6 meses ali para serem renovadas as suas energias, todo o seu potencial, para que elas sejam encaminhadas. Depois de 6 meses a 1 ano, o espírito pode retomar a sua forma física da antiga, né, da antiga reencarnação, que não era criança.
certo? Que às vezes o espírito ele não era criança numa reencarnação, aí depois ele vem como criança, aí sofre todos os maus tratos, por exemplo, né? Crianças que foram assassinadas, atropeladas, crianças que foram mortas pelos próprios pais, né? Crianças que foram mortas direto ou indiretamente pelos pais, tá? E nesse caso aqui, eu vou dizer a vocês, essas crianças, né, que estão desencarnando agora por último, principalmente, né, essas agora de últimas meninas e meninos, eles estão lá, tá? E sabe quem está lá? Aquele menino Henri. Ele está lá nessa creche Coração de Jesus, é onde abriga as crianças, tá bom, pessoal? Então ali a especialidade daquele local, dessa creche, é o tratamento de espíritos na forma infantil, né? Como eu estou falando, que estão se preparando para futuras reencarnações. Então as crianças ficam ali, passam por aquele processo ali de aprendizado, né? São tratamentos, aos espíritos são tratamentos especiais, porque eles são espíritos que desencarnaram de uma forma ou de outra, cumprindo alguma missão, né? Tirando algum resgate, pegando alguns resgates aí, né? Que serviu para alguma coisa. Então vocês vejam, já que eles estão ali se preparando para futuras reencarnações, estando ali já significa que ele está numa vida passada, né? Porque ali vai ser o tratamento da vida anterior a esse tipo de vida que ele estava agora por último levando em forma infantil. Vocês estão compreendendo? Tem a conscientização dessas crianças, né? Tem que fazer essas crianças se sentirem conscientes do que aconteceu, né? É uma série de trabalhos, né, psíquicos, né? E com psicólogos, psiquiatras desencarnados, que fazem com que essas crianças se conscientizem, né, do que passou. Aos pouquinhos o espírito vai tomando a forma mais adulta, né? O espírito vai se sentindo já naquela forma mais adulta do que eu estava falando agora anteriormente. Vocês estão compreendendo? Então, e é para isso que servem essas colônias. As crianças não vão para onde estão só adultos, não vão. É separado nessa colônia, tá? Creche Coração de Jesus, que é um apêndice da congregação Jesus Nazareno, que é dirigido pela irmã Teresa, tá? Também lá acontece a recomposição das lesões ocorridas em vidas passadas e que ficaram gravadas no corpo astral. Então há necessidade da recomposição dessas lesões no perispírito, no corpo astral. Há necessidade, porque ninguém vai sair dali e tomar a forma já de adulto da vida anterior à anterior sem que tenha a recomposição das lesões sofridas, né? Em vidas passadas, no perispírito e no corpo astral. Já falamos muito sobre perispírito, né, e corpo astral, que eles ficam lesionados, né, por pancadas, né, por jogar em rio, por bater, né, por esfolar, por queimar, por cortar as partes, por estrupos, tudo que houver, né, de erro ocorrido nesta vida de forma de criança, há de haver uma recomposição dessas lesões. Vocês estão compreendendo? Então isso aos poucos, não é de um minuto para o outro, são aos poucos que essas coisas vão acontecendo, tá? Então o responsável é a doutora Marta, tá? E essa creche Coração de Jesus, ela é muito falada no plano astral, muito falada. Então normalmente essas crianças que sofrem essas atrocidades, elas vão para lá, tá? E ali também há uma socialização, né, com quem quer ser os pais dessas crianças no futuro, né? Tem a maravilhosa possibilidade de conversar com os futuros filhos, né, sobrinhos ou netos, percebendo nuances de suas personalidades e preparando-os para a futura encarnação, eliminando com auxílio das técnicas de apometria usadas lá na colônia, os traumas e apegos do passado, causados, né, dos maiores desequilíbrios da criatura durante o período reencarnatório.
Então, tudo que aquele espírito sofreu, como atrocidade, né, como trauma, né, tudo dessa fase vai sendo tratado aqui, entenderam? Imaginem, né, evitar a aparição, vamos dizer, evitar a aparição de problemas orgânicos, cegueira, surdez, problemas emocionais e psíquicos que irá afetar consequentemente a futura cabecinha, né, na próxima reencarnação. Se isso tudo puder ser evitado, né, através de conversas com os nossos futuros filhos, né, isso aí, filhos, netos, sobrinhos, né, é uma ferramenta de trabalho esplêndido, né, isso aí, né, para aqueles que estão se iniciando, né, no exercício da mediunidade, que queira saber como vai ser o filho, como vai ser o neto. Se quiser pedir aos mentores, como eu já falei, né, não é de pronto que eles podem atender, mas de repente numa creche dessa aí, nessa creche tem crianças lá que estão precisando, né, desse carinho, desse aconchego, desses espíritos que possam visitá-los. E também as pessoas que queiram visitá-los, assim, fazer uma visita, tem que pedir aos mentores, né, em oração, quando for dormir, né, se sentir à vontade para pedir para os mentores, né, se colocar à disposição da espiritualidade amiga, para que eles vão lá e levem, se tiver alguma coisa que vocês queiram ver, queiram estudar, isso pode acontecer, tá bom? Aqui tem uma narrativa da médium Fabiana Donadel. Ela diz: deparei-me com um portão de grades torneadas de material desconhecido por nós aqui encarnados. Ao tocá-lo, ele se abriu e senti a vibração de extrema alegria. Sua cor e dourado suave tem a sua estrutura as iniciais da instituição. No alto do portão da estrutura arredondada está em letras cursivas o nome da creche. O caminho que leva à porta do prédio principal é de terra fofa, ladeado por grama de verde intenso e pequenas flores semelhantes às cravinas e cravos que os encarnados conhecem. Nesse prédio, melhor dizendo, fica a administração e o alojamento dos professores e visitantes. Ou seja, para ir lá tem um prédio que os visitantes primeiro ficam ali, para que os professores e instrutores digam, né, o que vai ser feito lá dentro, como a pessoa tem que se comportar, como o espírito visitante precisa se comportar ali dentro. À direita, outros 2 prédios que parecem casas de boneca. Tamanha a delicadeza de sua arquitetura. Nesses prédios situa-se o alojamento das crianças, que estão mais próximas do processo da reencarnação. Então, neste prédio aqui, né, desculpa, pessoal, tem um alojamento das crianças que estão mais próximos do processo da reencarnação. Os que estão mais longe do processo da reencarnação ficam mais afastados em outro prédio. Entenderam? Nessa construção permanecem enfermeiros, professores e alguns familiares dos reencarnantes para traçar os planos da futura vida física. Olha que interessante. No andar térreo do prédio principal acontecem as aulas. Hoje poderei visitar a sala do Evangelho, tão falada pelas crianças atendidas. As crianças falam muito nessa sala do Evangelho, né? Essa sala do Evangelho tem cortinas e películas estão de um branco leitoso. Muitos livros, né? Aqui encurtando o assunto, está no livro A Arte da Cura. A Arte Cura está nesse livro. Quem quiser ver o livro que está esse relato, né, mediúnico, vocês podem procurar o livro Arte Cura, né? Que a gente, senão vai ficar muito grande aqui, porque é longo aqui o texto aqui. Hoje eu trabalhei muito, pessoal, com a meditação, com a mediunidade. Aí começa isso. Então, ele faz parte da congregação Jesus Nazareno, tá? Que fica... Essa médium que fez esse desdobramento, ela é do Centro Espírita Ramatiz, em Lages, Santa Catarina.
Então não tem local, pessoal, específico para um espírito ir após a morte, tá? Pode ser para nosso lar, que é em cima do Rio de Janeiro. Pode ser para Alvorada Nova, que é em cima de Santos, né? Então, nosso lar já tinha naquela época, que foi escrito por psicografia de Chico Xavier e por Espírito André Luiz, já tinha 1 milhão de habitantes, né? A Alvorada Nova, que é a entidade responsável lá, né, Caibá Schutel, a entidade, né, o Dr. Caibá Schutel é o responsável por Alvorada Nova. Já tinha também na época 250 mil habitantes. Tem o livro Alvorada Nova, tá? Psicografia pelo Espírito Caibá Schutel. Quem quiser também saber mais sobre a colônia Alvorada Nova, né, é só procurar o livro que foi psicografia, né, do Dr. Caibá Schutel. Tem a colônia espiritual apométrica de Umbanda. A entidade responsável é a vovó Joaquina e atua na área de psicologia e psiquiatria. Tá? A vovó Joaquina é uma das responsáveis. Tá? Está no livro Auto-Obsessão, Obsessão Complexa. Tá? Também do grupo Ramatiz de Lages, Santa Catarina. Vocês estão compreendendo? Tem a colônia Alvorada Nova, ela possui 2 postos de socorro. Elas estão na quarta camada ao redor da Terra. A Alvorada Nova, tá? É acima de Santos, no estado de São Paulo, mas pega um pouquinho também do Paraná e um pouquinho do litoral sul, aqui um pouquinho do litoral sul do Rio de Janeiro também, tá? Podem procurar nesse livro Alvorada Nova, Caibá Schutel. Vocês estão entendendo? Então, pessoal, é isso aí. No caso das crianças e abortados, olha só, os abortados, espíritos abortados também vão para lá, para serem tratados, para serem evangelizados, para saber o que aconteceu, né, e tratá-los de colocar novamente em outro programa de reencarnação, esses espíritos abortados, né? E essas criancinhas que estão desencarnando aí por maldade do ser humano que ainda está aqui na Terra, inclusive o menino Henri, eles estão nessa colônia, tá? Nessa colônia, nessa creche astral, que ela faz parte da colônia, né? Então, para, né, eles não terem futuramente, né, aqueles problemas todos, porque morreram de pancadaria, cegueira, surdez, problemas mentais, eles ficam lá um bom tempo para tratar desse período aí, né, de transição entre uma reencarnação e outra, né, esquecendo, né, desses pais terríveis que tiveram nessa última encarnação aqui como crianças, né, esses pais horrorosos, né, que se deixaram isso acontecer com o filho, né, por questões de vaidade, de tudo mais que acontece aqui na Terra, por dinheiro, né, deixa o filho apanhar até a morte pelo padrasto, aquela coisa toda. Essas crianças estão sendo recuperadas aí nessa colônia, que na verdade é uma creche, que faz parte da colônia, né, Congregação Jesus Nazareno, entendeu? E aqui mais os postos de socorro, né, que são postos de socorro espalhados em atendimento para necessitados, existem aos milhares pela terra fora, tá, pessoal? Onde trabalham as entidades do bem, em concordância, em condições extremamente perigosa e penosa. Esses postos de socorro são terríveis, de perigo até para quem trabalha lá, né? Até para quem trabalha, é muito ruim. É um trabalho de dedicação e amor intrínseco. Esses postos localizados perto das zonas do umbral e da existência de bases de umbral, onde magos negros desfilam as entidades de teor vibratório negativo, mergulham querendo prejudicar o mais possível, né, outros irmãos pelo desejo da dominação, do poder e da vingança, continuando a infringir as leis cósmicas, procurando impedir o amor de desenvolver-se, estão construindo nas crostas densas das camadas terrestres, focalizadas nas zonas onde vivem seres humanos encarnados, impedindo que essas pessoas progridam. Então eles querem mais derrubar a pessoa cada vez mais. Entenderam? Então,
são locais até que é impedido o sol de entrar. O sol é impedido de penetrar nesses locais. Vocês vejam, tendo constituído coberturas múltiplas e movendo como desfocalização das multidões, as ações trazendo os correntes danificados para todos devem ser invertidos nas polaridades deles. Esses postos de socorro isolados perto dessas zonas de sombra trabalham pelo resgate de irmãos sofredores. Esses postos de socorro, tá? Próximos a umbral, eles trabalham no resgate. É um trabalho muito triste, muito denso e penoso para eles, no maior anonimato, nas condições que podem tornar-se prejudiciais para os corpos sutis deles. E eles ainda podem ficar prejudicados nos seus corpos sutis devido às vibrações baixas e densas que há nessas colônias. Vez ou outras eles têm que ser trocados, porque não vão aguentar muito tempo de ficar ali. Não vão aguentar. Então eles precisam ser trocados. Esses postos de socorro, os benfeitores, eles também precisam de atendimento. Então, de certa forma, de um tempo para outro, eles são trocados, porque a densidade é tamanha que nem os mentores que trabalham ali, os postos, né? Os amados, queridos irmãos que trabalham ali, os benfeitores que trabalham, não conseguem ficar muito tempo. Eles têm que sair. Então, eles precisam de técnicas apométricas, esses irmãos que trabalham nessas colônias aqui, né? Estão angariando muitos frutos para o futuro deles como espíritos, ganhando muito fruto, porque eles estão trabalhando ali onde há coisa pior, né? O que há de pior. Porque eu acho também que essas pessoas que trabalham dentro das penitenciárias, né? São os locais que os seres humanos reencarnados, eu tenho para mim que é o local que ele trabalha em pior condição, né? De estar perto daquelas, vamos dizer assim, aqueles seres humanos considerados feras ainda, porque tem que estar afastados da sociedade. É muito triste, no meu ponto de vista, ao meu ver, isso é terrível, né? Então, esses benfeitores que trabalham nesses postos, você vê, aqui na Terra, reencarnados, os espíritos já são esse sofrimento que há dentro das celas, né, dos presídios, das delegacias. Vocês imaginam os espíritos desencarnados, que estão em completo, né, desalinho com a mente, né? Estão em completa ignorância espiritual. E tem os benfeitores que ficam ali, né, ajudando. Os benfeitores, eles têm que ser trocados para sofrer, né, para que, melhor dizendo, não sofrerem coisas piores. E se afastando, eles ganham uma alimentação energética, tá? Que tem nesses postos de socorro, né? Eles não avançam para dentro, né? Vamos dizer assim, dali onde está acontecendo aquilo, eles não avançam, porque não tem como avançar sempre. Nem todos que estão ali estão preparados para serem retirados dali e serem retirados para dentro do pronto-socorro, e de dentro do pronto-socorro ser levado para algum posto mais avançado. Nem todos têm essa capacidade desse entendimento. Então os benfeitores precisam, esses benfeitores aí, que trabalham junto a esses postos de socorro aí que funciona beirando o umbral, né, são bem mesmo, são umas pessoas, né, são uns espíritos muito abnegados, porque eles sabem do risco que correm, né, as suas energias são danificadas se eles ficarem muito tempo ali. Vocês estão compreendendo? Então era isso, pessoal, que eu tinha para dizer para vocês sobre essa questão de algumas colônias, né? Essa questão de algum entendimento aqui sobre essa creche Coração de Jesus, né? Que essa creche Coração de Jesus, ela fica, um agregado, né? Do hospital, do ponto-socorro, né? Do Hospital Jesus Nazareno, né? Onde estão essas crianças que morrem, né? Que desencarnam por agressões, né, por pancadas, por atropelamentos, por tiro, né, pelos próprios pais, né? Então essas crianças estão lá para terem o tratamento adequado para futuramente voltarem a viver, né, sem já esse prejuízo de traumas que possam afetar, dar uma surdez, dar uma cegueira, dar uma mudez, dá problemas na cabeça, quem morre com pancadaria, com pancadas na cabeça,
né, dá problemas no corpo ósseo, no sistema ósseo, como foi o caso do menino, né, que ele capengava porque ele apanhava também nas perninhas. É muito triste, né, pessoal? Muito triste. E quanto aos que ficaram, né, eles vão ter, vamos dizer assim, um resgate próprio de quem fez isso, né, com a criança, em troca de vaidade, de dinheiro, como era o caso da mãe, que deixava o filho apanhando, né, e ia para o cabeleireiro, sabia que o padrasto batia e ia. Não estamos julgando ninguém aqui, pessoal, porque ela vai ter o pago dela, né? Mas nós só estamos aqui, só tentando ver essas mães que pegam o bebezinho, né, acabam de ter o bebezinho e jogam no lixo, né? Quantos por aí ninguém vê e acaba morrendo mesmo, né? Quantos aí Deus ainda deixa voltar e alguém encontra, né, com o cordão umbilical ainda agarrado. Aquele caso lá de Belo Horizonte, que a mãe jogou num saco plástico na lagoa, né, se não me engano. Aí pegaram a criancinha, viram o saco se mexendo e pegaram a criancinha. Então isso tudo, pessoal, é muito triste. É muito triste ainda o ser humano fazer isso, né, com a criança, um ser indefeso, né? Um espírito que veio a esse mundo, né, ele precisa vir resgatar débitos, né? E a pessoa faz aquilo, vai ganhar um débito muito pior, né, pessoal? Vai ganhar aí uns resgates dolorosos, esse pessoal que faz isso com essas crianças. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, até a próxima. Qualquer pergunta vocês podem fazer aqui. Nós vamos continuar falando também das questões das colônias de espíritos do além, né? Alguma coisa a mais. Esse vídeo já se prolongou. Para não misturar os assuntos, nós vamos falar em outros vídeos mais sobre as colônias dos espíritos no plano espiritual e no plano astral, ok? Fiquem com Deus, até a próxima. Namastê para todos. Muita paz, saúde, proteção. Coloquem aqui os nomes, deem like, tá? Digam para os seus amigos, familiares, parentes o link dos nossos vídeos. Eu sempre procuro colocar 12 vídeos antigos dentro aí do Mostrar Mais, para que vocês também possam saber de outros assuntos muito bons que eu fiz no passado, né? Assuntos maravilhosos aí, que a gente... é muita informação que vem da espiritualidade amiga, então a gente tem que peneirar a informação, saber dos mentores quais os assuntos que eles querem que a gente fale dessa vez, sempre procurando ver o que os mentores querem. Meu agradecimento a Buda, a Ramatiz, as colônias espirituais dos mentores queridos que trabalham nelas, os abnegados mentores que trabalham, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. André Luiz e todos os outros mais que trabalham abnegradamente, nos instruindo, colocando as vossas mãos sobre nossas cabeças, nos protegendo de todos o mal, protegendo de todas as pessoas ruins, prometendo de tudo que acontece por aí, né, pessoal? Na rua, as pessoas saem, não sabem se voltam. É muito triste esse mundo que a gente ainda vive. Mas a gente espera em Deus que tudo melhore, né? A gente espera em Deus que tudo avance, que as mentes avancem para o bem. E procure não fazer mais mal para ninguém que está aqui reencarnado. O irmão próximo nosso, todo próximo é a natureza, são os animais, são tudo nosso. Ok? Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.